Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com Mark Beecher, Doutrina e Convênios, sessões 30 a 36. Mark, adicionamos alguns nomes à nossa igreja nessas primeiras sessões. Thomas B. Marsh, que terá um grande impacto. Parley P. Pratt, não sei se vocês sabem, mas ele teve um grande impacto. Na verdade, ensinei que meus 3 primeiros anos em Park City, mas não sei se vocês sabem disso, que já foi chamada de Parley's Park City, e era bem ali em Parley's Canyon, pessoas impactantes. E Hank, eu cresci na estaca Parley's, na segunda ala da Parley's. Uau! Então ele tem algum impacto. Isso é lindo. Aqui estão esses nomes que todos nós, todos que estão ouvindo, terão impacto em nossas vidas, e aqui estão eles apenas no começo. Mark, devemos continuar? Quem mais vamos acrescentar aqui? Vamos acrescentar mais alguns na sessão 33. Ezra Thayer e Northrop Sweet. John, você tem um gato chamado Northrop? Sim, acho que a Northrop também fabrica jatos de combate e motores de foguete, ou algo do gênero. É mesmo? Mas provavelmente não era ele. Sim, Provavelmente não é esse cara. Ao começarmos com a sessão 33, Ezra Thayer, vou compartilhar com vocês um pouco do histórico dele. No outono de 1830, Ezra Thayer estava morando no município de Farmington, Nova York, com sua esposa Elizabeth e seus filhos. Ele tinha cerca de 30 anos. Ele passou vários anos na região, construindo pontes, represas e moinhos, e teve algumas reações interessantes. Então, ao se deparar com o profeta José, ele pergunta: há alguma revelação para mim? A sessão 33 abre e diz: você conhece esses nomes, abra os ouvidos e ouça a voz do Senhor seu Deus, cuja palavra é rápida e poderosa, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela divide as juntas e as medulas, a alma e o espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Adoro essa abertura. A voz do Senhor é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, certo? E dividir tanto a junta como a medula. Não sou muito bom espadachim, mas se você fosse lutar, tentaria atingir alguém aqui em uma articulação, mas o Senhor diria que é tanto a articulação quanto a medula no osso. A palavra do Senhor é tão poderosa que não vem a nós apenas nos lugares mais convenientes ou mais fáceis de penetrar, mas a voz do Senhor vem e é tão poderosa que pode penetrar o impenetrável. Ezra Thayer. Ele a aceita. Northrop Sweet não aceita. É uma espécie de reação dupla interessante a essa revelação. Ezra Thayer teve uma reação em que ouviu falar um pouco sobre o livro de Mormon e o profeta Joseph, e imediatamente o rejeitou desde o início, porque conhecia Joseph, seu pai e seus irmãos, e simplesmente não achava que eles eram os únicos, aquele tipo de família, aquele histórico que o levaria a dizer que essas pessoas são as que eu quero seguir. Mas ele fica um pouco perturbado quando alguns membros de sua família começam a dar ouvidos às palavras. Eles começam a se unir à igreja. Ele diz: tudo bem, o que há de errado nisso? Quero ter uma chance. Quero tentar ouvir. Ele decide que é melhor ir e ouvir. Ele vai e ouve. Ele ouve um pouco sobre o assunto e demora a entender, pois, novamente, é por isso que gosto dessa abertura, certo? A palavra do Senhor é rápida e poderosa para dividir. Mas seu coração é tão duro que nas primeiras interações que ele tem, ele diz: não me interesso particularmente por essa mensagem. E então eles vão para uma fazenda da família Smith, em Manchester. Há muitas pessoas lá. E então Thayer, meio que para provar que isso está errado de uma vez por todas, vai para frente e quer ouvir a mensagem. Então ele se aproxima da frente e Hyrum Smith começa a pregar, e a resistência de Ezra Thayer se desfaz, mudando o espírito. Finalmente, ele permitiu que ela entrasse o suficiente para que pudesse realmente assumir o controle. Ele escreveu sobre essa experiência, dizendo: cada palavra me tocou até o mais íntimo da alma. Achei que cada palavra estava apontada para mim.
As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu era muito orgulhoso e teimoso. Havia muitos ali que me conheciam. Fiquei ali sentado até me recuperar antes de olhar para cima. Ele simplesmente disse isso. Isso o transformou naquele momento, como muitas vezes acontece conosco no trabalho missionário, que talvez façamos várias tentativas, mas quando o coração estiver pronto, o Senhor permitirá que ele seja penetrado e transformado. E Ezra Terr recebeu essa mudança. Quando os santos vão para o oeste, Brigham Young faz algo que considero brilhante ao se deslocar para o oeste. Você ajuda nas plantações que estão crescendo. Vocês vêm primeiro, plantam as sementes e depois continuam, e o próximo grupo rega e capina, e então vocês continuam e o próximo grupo vem. Eles continuam a ajudar as plantações a crescer e isso continua até que o último grupo possa comer. Você está plantando sementes que nunca colherá, mas outra pessoa está fazendo isso por você antes de você. Não parece ser um pouco assim, Mark? Que talvez esse grupo de missionários faça essa parte e talvez esse vizinho faça essa parte e depois outro grupo de missionários. É o que parece com Ezra Thayer. Tenho um filho que acabou de voltar de uma missão há 1 ano e meio em Houston, e ele conta a história de que, quando estavam em um dia P, alguém ligou para ele precisando de ajuda para se mudar. E meu filho disse: "Ah, cara, esse é o nosso único dia, sabe, para não estarmos fazendo trabalho missionário." Eles conversaram um pouco e decidiram que sim, vamos nos apressar. Vamos ajudar essa família. Então, eles se mudaram para a casa dessa família. Ao chegarem lá, descobriram que esse chamado havia sido feito por outros missionários que haviam enviado essas pessoas do Arizona para o Texas. De alguma forma, ela foi transmitida ao meu filho e seu companheiro. Eles levaram essas pessoas para lá. Enquanto os ajudavam a se mudar, começaram a conversar com eles um pouco mais sobre o Evangelho e descobriram que esse casal era o que você poderia considerar os investigadores eternos, certo? Os Eternagators, eles estão indo há muito tempo, literalmente há 20 anos, tiveram missionários. Ele começou quando tinha 18 anos e agora está com 38 anos e ainda não entrou para a igreja. Essa mulher disse que, quando os missionários finalmente chegaram e ajudaram, ela disse: "Eu também estava resistindo. Mas eu meio que disse a mim mesma que se esses jovens realmente viessem e ajudassem, porque os missionários haviam prometido que encontraríamos alguém para ajudá-la no final, quando você chegasse. Se for realmente esse o caso, vou dar a eles um pouco de atenção." Eles os ouviram um pouco e logo perceberam, quando começaram a ensinar, que aquele homem quase poderia lhes ensinar a história de Joseph Smith. Ele a conhecia o suficiente para dizer: "Já ouvi tudo isso antes." Em sua próxima sessão de planejamento, meu filho e seu companheiro oraram e disseram: "O que vamos fazer? Qual é o próximo passo para essa família?" Foi simplesmente este. Eles pediram que eles obtivessem o aplicativo em seus celulares que compartilha uma escritura do livro de Mórmon a cada dia. E eles disseram: "Vocês lerão essa escritura todos os dias? Um versículo por dia?" E eles disseram: "Sim, podemos fazer isso. Eu posso fazer um versículo." Meu filho e seu companheiro puderam ser aqueles que, no final, colheram 20 anos de trabalho missionário. Quanto ao seu ponto de vista, Hank, isso acontece repetidamente quando temos de simplesmente dizer que vai chegar. Que vai chegar. Falamos em nossa última sessão, certo? Que as palavras do Senhor vão tocar as pessoas quando elas estiverem prontas. E temos de nos contentar com o cronograma, o poder e a vontade do Senhor. Isso é fantástico. Brigham Young levou alguns anos. Alguns dos homens de quem estamos falando hoje foram relativamente rápidos. Brigham Young levou alguns anos. Todo mundo é diferente assim. Julho de 2024, revista A Liahona, Christy Monson. O título desse artigo é História de um Missionário de Sucesso. 60 anos de sucesso. Ela diz: "Sempre amei doutrina e Convênios 18. O valor das almas é grande à vista de Deus.
E então ela escreve: e às vezes é preciso que muitos de nós trabalhemos juntos e compartilhemos nosso testemunho para levar almas ao Salvador. Lembrei-me desse belo conceito de trabalho missionário coletivo. Um dia, quando recebi um e-mail, um irmão que disse ser filho do presidente da missão em Wichita, Kansas, perguntou se eu era a esposa de Robert Monson. O irmão continuou dizendo que estava procurando o Elder Monson, que serviu na missão dos Estados Centrais em 1959. Esse era meu marido. Ele me contou sobre 2 jovens elders, o Elder Bennett e o Elder Thompson, que foram inspirados recentemente a entrar em um prédio de apartamentos. Eles bateram na primeira porta e encontraram uma senhora idosa que os convidou a voltar no dia seguinte e marcaram um horário. Quando voltaram para marcar o encontro, ficaram sabendo que essa irmã idosa tinha uma antiga combinação tríplice que os missionários haviam lhe dado em 1959. Ela a havia lido muitas vezes e sabia que os ensinamentos nela contidos eram verdadeiros. Naquela época, ela não havia se filiado à igreja, porque seu marido não queria que ela fosse à igreja ou fosse batizada. Seu marido havia falecido recentemente e ela orou para que pudesse encontrar os missionários novamente. Em sua combinação tripla estavam os nomes dos 2 missionários de 1959. Robert Monson e Grenade Curran, meu marido e seu companheiro. Nas semanas seguintes, a mulher aprendeu sobre o plano de salvação e as bênçãos do templo. Seu filho havia falecido aos 22 anos de idade. Emocionada com a possibilidade de se reunir com ele, ela aceitou com alegria o convite para ser batizada. Tanto meu marido quanto seu companheiro, o Elder Curran, já faleceram. Mas eu os imagino assistindo a esse belo batismo do outro lado do véu. Quando o filho do presidente da missão me contou a história, lembrei-me de que o Salvador não se esquece de nenhum de nós. 2 grupos de missionários, um há mais de 60 anos e outro mais recentemente, trouxeram essa irmã a Jesus Cristo e, por sua vez, fortaleceram seu próprio testemunho, encontraram alegria no Senhor. Eu amo isso. Eu adoro isso. Fazemos nossa parte. Isso me faz lembrar de 1 Coríntios capítulo 3. Este é Paulo. Eu me plantei, Apolo, outro missionário, regou. Mas Deus deu o crescimento. O que o Senhor tem a dizer a esses 2, Ezra e Northrop? Bem, é aqui que temos nos versículos 8, 9 e 10, 3 vezes a ordem do Senhor para abrir a boca. No versículo 8, abra a boca e eles se encherão, e você se tornará como o antigo Nefe, que viajou de Jerusalém para o deserto. Você quer realmente se tornar como Nefe, cujos irmãos o perseguiram um pouco? Você sabe? Levaram-no para os fundos, amarraram-no no navio e lhe deram uma surra. Acho que o que está sendo dito aqui, certo, abra sua boca e você se tornará como o antigo Nefe, que viajou pelo deserto sem saber de antemão o que deveria fazer. Gosto disso. Ensinamos esse princípio um pouco antes hoje. Abra a boca e comece a falar, e veja como o Senhor começa a preenchê-la com o que você precisa fazer é dizer, pois será a vontade dele. E você pode confiar que fez o que precisava fazer. Se você abrir a boca, versículo 9, abra a boca e não poupe, não faça um julgamento sobre com quem você vai compartilhar o Evangelho. Apenas seja capaz de dizer, há alguém aqui que poderia usar isso? Tivemos 4 irmãs no CTM, e as irmãs, quando vão para uma missão de centro de visitantes, participam das 2 semanas de treinamento do CTM e depois fazem mais uma semana de treinamento no centro de visitantes e têm algumas aulas adicionais. E então, em um dos últimos dias da semana antes de partirem do CTM,
Elas pegam o trem e vão até o centro de visitantes de Salt Lake e acompanham algumas irmãs por um dia e têm a oportunidade de ver como isso pode funcionar. E é muito legal para elas terem alguma experiência prática em um centro de visitantes antes de irem. Essas irmãs estavam indo para Ohio e Illinois, para Kirtland e Nauvoo, locais onde fariam isso. Quando subiram no trem, tiveram um ótimo dia na Praça do Templo. E depois, pegaram o trem para descer, e quando entraram no trem para descer, havia um homem um pouco desgrenhado, com mau cheiro e um pouco nervoso para algumas pessoas no trem, que começou a conversar com elas. Agora havia 4 deles ali. Eles não estavam se sentindo ameaçados nem nada, mas pensaram: vamos apenas conversar com ele, não há problema em fazer isso. Então, começaram a conversar, e essas irmãs falaram com ele de forma tão gentil, amável e aberta, e ele fez perguntas que não eram necessariamente sobre o assunto, e elas continuaram a ser as mais gentis e corteses possíveis. O homem desceu em algum lugar enquanto descia a rua I-15, provavelmente na região de Draper, e as irmãs continuaram, e enquanto continuavam, outro homem se levantou de seu assento e se aproximou das 4 e disse: notei como você falou com esse homem. E ele disse: eu e minha namorada estávamos namorando há algum tempo e ela me pediu para deixar a igreja e não ter mais nada a ver com ela. E ele disse: eu vi como você falou com esse homem. E ele disse que isso me trouxe muitas lembranças do que é seguir Jesus Cristo. E ele disse: vou para casa e vou dizer à minha namorada que podemos ficar na igreja ou vamos ter que nos separar. Mas foi isso que decidi fazer. E ele desceu em Lehi e foi embora. Fiquei impressionado com o que aconteceu com essas 4 irmãs missionárias que simplesmente abriram a boca e não faziam ideia de que estavam sendo observadas. Recentemente me deparei com uma palestra, seu nome é Diana Holscher, e ela fez uma palestra chamada O Missionário da Porta ao Lado. Muito bom. Oh, meu Deus, é muito bom. Você já ouviu, Hank? Ela fala sobre sua família que cresceu, acho que foi em Wisconsin, ou em algum lugar lá atrás, e agora eles tinham fotos do livro de Mormon nas paredes e convidavam amigos. O que é isso? Ela disse que, sem falta, as pessoas faziam uma pergunta sobre o que é isso. Ela disse que tínhamos essas 2 pequenas frases. Cada um de nós memorizava algo apenas para abrir a boca. Oh, aquele é Nefe, aquela coisa que ele está segurando é ali a Rona. E isso o ajudou a atravessar o deserto. E depois disso, agora esperamos. Eles simplesmente tinham uma maneira de abrir a boca e foi muito motivador ouvir isso. Isso também me fez lembrar do poder dos missionários comuns. Sim, do irmão Christensen. Sim. Alguém pergunta: o que você fez no fim de semana? Geralmente começamos a falar sobre o sábado. Por que não dizer, cara, tivemos a melhor aula na escola dominical? Por que não falar sobre o domingo? Deixe isso de lado e abra sua boca. Quando cheguei ao CTM, o Elder Joe Christensen era o presidente do CTM. Na primeira reunião, todos nós nos reunimos em uma grande sala e ele leu os versículos 8, 9 e 10. Ele nos ensinou: abram a boca. Todo esse princípio. Nunca me esquecerei daquele primeiro dia. Sim, isso é ótimo. Esta é uma história de Dan Malcolm. Ele está falando sobre a ideia de abrir a boca. Ele disse que uma das muitas experiências que tive pessoalmente ao abrir a boca, na hora certa, foi quando eu estava servindo no Paraguai e conheci uma jovem que havia passado muito tempo pensando em se tornar freira e estava em um hiato de seu tempo no convento. Ela era gentil, inteligente e muito rápida em oferecer uma mão amiga. Nosso primeiro encontro foi apenas de passagem e eu nunca fui muito bom em lembrar nomes. Quando a vi, várias semanas depois, cedendo seu lugar para uma senhora idosa no ônibus, eu a reconheci, mas fiquei com vergonha de abrir a boca, porque simplesmente não conseguia me lembrar do nome dela. O Espírito me indicou que aquele era um momento muito importante. Eu precisava falar com ela.
Meu coração implorou ao Pai Celestial, por favor, me ajude a abrir a boca e dizer a coisa certa. Ele disse que não havia tempo a perder. E no momento em que comecei a abrir minha boca, ela se levantou para agarrar o corrimão acima e viu uma pulseira em seu pulso com o nome dela. Gladys? Eu disse com uma voz aparentemente confiante, que encobria a verdadeira timidez que eu estava sentindo. Ela respondeu com um sorriso maravilhoso e uma saudação feliz. Uma conversa calorosa que se seguiu nas semanas seguintes com meus companheiros Elder Woolley, Elder Colina, Elder Halls. Eu passava horas com ela e sua irmãzinha Cindy, revelando tudo que sabíamos sobre Jesus Cristo e sua missão redentora. Para minha eterna alegria, elas aceitaram o batismo no reino do Senhor. Em 21 de julho de 1984, tive a bênção de confirmá-las como membros de sua igreja. Gladys permaneceu verdadeira e fiel a seus convênios. Abra sua boca. De novo, lembrem-se de que é responsabilidade do Senhor abrir os corações. Mark, notei que na sessão 33, o Senhor lhe diz: bem, aqui está o meu evangelho. Se você quiser ensinar o meu evangelho, vou lhe dar uma versão rápida. Sim, eu adoro os versículos 11, 12 e 13, que dizem que é isso que você deve ser capaz de ensinar. Agora, talvez uma das razões pelas quais hesitamos em falar com os outros é porque, veja o versículo 10, que diz para nos arrependermos e prepararmos o caminho do Senhor. Achamos que temos de declarar essa mensagem de arrependimento, mas pensemos mais nos primeiros princípios do Evangelho. É com isso que o Senhor quer que comecemos, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Falem sobre o Salvador, falem sobre sua bondade, sobre o que Ele fez por nós, dê um pouco mais de vida a Ele, ajude-os a ver que isso é algo que fez uma grande diferença para mim. Todos nós podemos passar muito mais tempo na alegria do Salvador. Estamos apenas pedindo que abram o coração para Jesus Cristo por alguns minutos. Isso fará toda a diferença para eles. E mais uma vez, acho que é por isso que vemos esse padrão da doutrina de Cristo. Pergunto-me nos versículos 10 e 11, se a citação de João Batista pode significar que posso ser uma figura do tipo João Batista que prepara o Senhor para entrar na vida de alguém. Portanto, não se trata necessariamente de convidar seu amigo a se arrepender, mas de se ver como uma figura do tipo João Batista que o está apresentando a alguém que está prestes a entrar em sua vida. Acho que isso é absolutamente verdade. É verdade. E sobre essa rocha, edificarei minha igreja, me apresentarei com o Salvador, e é aí que começa o alicerce. Mark, adoro essa ideia. Falar sobre o Senhor. Você pode falar sobre ele de maneira muito natural e normal? Acho que essa é a frase do presidente Uchtdorfs, maneiras normais e naturais. É fácil falar sobre o Senhor quando isso faz parte de sua vida cotidiana. Eu estava assistindo ao programa Follow Up na televisão da Universidade de Brigham Young, e essa irmã falou sobre chegar ao fundo do poço. Adorei o que ela disse. Anotei porque ela passou por um momento difícil em sua vida e disse: cheguei ao fundo do poço e então descobri que a rocha era Jesus Cristo e que era ali que eu poderia começar a construir. Achei que era uma ótima maneira de ver as coisas e acho que seria interessante mencionar isso porque às vezes não acho que tenhamos que nos prender a uma definição do que é a rocha, porque Joseph Smith se referiu à rocha como a rocha da revelação na história de Mateus 16. Mas aqui parece que a rocha é a doutrina de Cristo. Se vocês edificarem sobre a doutrina de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Esse versículo diz que é a minha igreja. Nesta sessão, estamos ouvindo algumas parábolas diferentes ao longo das obras padrão aqui no versículo 3. Temos os trabalhadores sendo chamados para a vinha no versículo 4. Aqui está uma vinha,
que foi corrompida em todos os sentidos, e isso soa como a alegoria de Zenos, uma das favoritas de Hanks. Eu sei que em Jacó, capítulo 5, e depois temos Mateus 16, toda a história sobre construir sobre a rocha, e no versículo 17, ter suas lâmpadas aparadas e acesas e óleo com você. Temos a parábola das virgens sábias e tolas. Como é divertido o fato de o Salvador estar preparando-as e dizendo: usem isso, usem isso, usem isso. Certo. Ele até menciona Nefe no versículo 8. Alguém que fala as escrituras pode montar algo assim. Adoro isso. E como você mencionou, João Batista, no versículo 10, sabe, endireite o caminho dele. Esse é um modo de falar muito parecido com o de João Batista. Se não houver problema, gostaria de terminar a sessão 33 com uma observação pessoal. Cresci de forma diferente de muitas pessoas na igreja. Minha família teve um começo meio difícil. Meus pais se casaram em circunstâncias um pouco difíceis. Meu pai, no segundo casamento, tinha 36 anos. Minha mãe tinha 19 anos. Você pode imaginar a reação dos pais da minha mãe ao casamento, que não foi muito positiva. Eles se mudaram imediatamente para a Califórnia quando eu nasci, cerca de 6 meses após o casamento. Foi um começo difícil, pois eles tentaram encontrar seu caminho e ambos haviam crescido em lares muito ativos no Evangelho, mas ao tentarem encontrar seu caminho de volta, minha mãe era mais ativa do que meu pai. Lembro-me de ter ido bastante à igreja com os dois durante meus primeiros anos. Fui batizado e minha mãe teve seu segundo filho. Meu irmão mais novo? Eu não tinha exatamente 10 anos. Tinha 9 anos quando ele nasceu, e ela faleceu 4 dias depois de complicações no parto. Ela sempre teve algumas dificuldades físicas difíceis. Desafios. Meu irmão mais novo foi morar com meus avós, os pais da minha mãe o criaram, e eu fiquei com meu pai. E meu pai realmente vacilou em sua fé e testemunho. Eu me senti atraído a ficar o mais próximo possível do Evangelho. É interessante que, quando olhamos para alguns desses líderes da igreja primitiva, esses homens que vêm e vão e têm esses momentos espirituais e depois talvez se apaguem um pouco, eu me senti tentado a ficar o mais próximo possível. Eu ia bastante à igreja sozinho quando era jovem, provavelmente entre 12 e 18 anos, mas minha vida mudou para sempre, no dia em que me comprometi a ir para a missão e abrir minha boca e poder levar esse evangelho a outras pessoas, me colocou em uma trajetória pela qual sou eternamente grato. Sabe, meu pai acabou voltando antes de falecer. Ele havia perdido sua condição de membro da igreja devido a algumas escolhas difíceis, mas voltou e recebeu suas bênçãos do templo antes de falecer. Fiquei maravilhado ao observar e ver como o Senhor trabalha conosco com o passar do tempo, nesse padrão simples do Evangelho que nós meio que delineamos aqui, na seção 33, fé no Senhor Jesus Cristo. Começamos por aí. É aí que você começa, com qualquer pessoa que o pregue. Jesus Cristo e Ele crucificado. Não tenho palavras para descrever o número de intercessões divinas que tive com o Espírito, em que o Senhor me deu algo de que eu precisava naquele momento para saber que o Salvador era real, para aprofundar meu testemunho um pouco mais, para cumprir meus convênios batismais, para querer me arrepender, para simplesmente receber o Espírito. Você sabe, aqueles que têm fé, arrependimento, batismo e o Espírito Santo. Funcionou. É isso que fazemos pelas pessoas. É o que tentamos levar a elas. Só quero compartilhar com vocês que sou uma testemunha viva do poder de Jesus Cristo e de seu sacrifício expiatório. Eu seria negligente se não aproveitasse essa oportunidade para compartilhar isso com qualquer pessoa que queira ouvir e dizer que, não importa onde você esteja, não importa o quanto você sinta que se desviou ou se esteja se perguntando se Deus tem um plano para você, quero apenas testemunhar que Ele tem e é um plano simples. Tenha fé em Jesus Cristo, arrepender-se, apegue-se aos convênios, deixe que o Espírito Santo trabalhe em você e isso o levará de volta para casa, para Ele.
Obrigado por me permitir compartilhá-lo. Você está fazendo exatamente o que estamos falando hoje. Abra a boca e ensine Mark. Muito obrigado pelo que você nos ensinou até agora. Percebi que trouxemos nomes ainda mais importantes. Seção 34, Orson Pratt. Ele está por aqui há algum tempo. Seção 35, Sidney Rigdon. Se você fez apenas um pouco da história da igreja, conhece esse nome. E na seção 36, um dos grandes nomes da história da igreja, Edward Partridge. Quero dizer, você já nos apresentou a Parley P. Pratt, Thomas B. Marsh. Agora são Orson Pratt, Sidney Rigdon e Edward Partridge. O que você quer fazer aqui? Vamos dar uma olhada no Salvador e no que ele ensina a cada um desses três, e talvez possamos intercalar algumas histórias sobre eles à medida que avançamos. Mas veja a seção 34, versículo 1. Meu filho Orson, escuta, ouve e considera o que te direi eu, o Senhor Deus, Jesus Cristo, teu Redentor, a luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Aquele que amou o mundo de tal maneira, que deu a própria vida para que todos os que crescem pudessem tornar-se os filhos de Deus. Portanto, tu és meu filho, e bem-aventurado és porque creste. Portanto, essa é a linguagem de João capítulo 1, versículo 5, quando o Salvador se apresenta, e essa fraseologia, para mim, é muito adequada para que todos nós entendamos um pouco mais sobre o Salvador. A ideia de que ele diz que as trevas não o compreendem. Essa palavra compreender pode significar que elas não perceberam, não receberam ou não admitiram, mas também significa que as trevas não puderam aprendê-las. O Salvador, tudo o que se refere às trevas, é completamente dominado por ele. Ele brilha onde quer que vá. Satanás e suas trevas não conseguem superar isso. E para Orson, que é o irmão mais novo de Parley Pratt, como você disse, ele quer ser capaz de receber uma revelação. Parley já teve sua experiência, foi ele, é claro, quem leu o livro de Mormon o dia todo e a noite toda, como você falou, e teve essa experiência incrível. E Orson também quer conhecer o Evangelho. Então Parley veio e o ensinou, e Orson foi batizado em seu aniversário de 19 anos. Em seguida, pergunta a Joseph: há alguma revelação para mim? A reação de Orson a isso. A revelação que vem à medida que o Salvador é revelado a ele é algo precioso. Orson, ainda ansioso para saber qual era a vontade do Senhor para ele, perguntou a Joseph se ele não poderia saber qual era a sua missão. Haveria uma revelação para ele, como havia sido para seu irmão? Joseph Smith convidou Orson Pratt e John Whitmer para subir as escadas da sala onde Joseph havia terminado, recentemente, a tradução do livro de Mormon. Nesse espaço mais reservado, Joseph perguntou a Orson se ele estaria disposto a escrever a revelação da mesma forma que a proferiu. Sendo então jovem e tímido, e sentindo que não era digno, Orson perguntou se John Whitmer poderia atuar como escrevente. Joseph concordou e pegou uma pequena pedra chamada Pedra de Vidente e, colocando-a em um chapéu, logo começou a falar. Já ouvimos falar desse método de tradução e não deve ser surpresa para ninguém na história da Igreja saber que essa é, de certa forma, uma maneira pela qual Joseph às vezes recebia revelação. Mais tarde, Orson descreveu seus sentimentos ao ouvir o Senhor falar com ele por meio de Joseph. Achei que esse era um chamado muito grande e importante, e me senti totalmente incompetente, sem que o Senhor me qualificasse por meio de seu Espírito. Esse momento em que Joseph faz essa revelação e Orson a sente como se estivesse realmente vivenciando-a, e essas palavras sobre o Salvador e quem ele é, reveladas a Orson, realmente o humilham até a alma. Ele diz: muitas vezes senti que tremia e me encolhia de medo, pois nunca seria capaz de cumprir e realizar uma obra tão grande. Esse sentimento que Orson expressa diz: uau! Senti coisas que nunca senti ou experimentei antes.
Adoro essa sessão por causa do que ela traz para todos nós. Lembrando que todos tivemos esses sussurros espirituais, esses momentos em que o Senhor realmente nos tocou. E Ele quer que todos saibamos que isso é algo para cada um de vocês. Assim como Parley teve sua experiência, Orson teve a sua. Cada um de nós pode ter a sua, se humildemente nos voltarmos para Ele. Isso é maravilhoso. Quando vejo seu nome pela primeira vez aqui na sessão 34, acho que podemos, pelo menos de certa forma, ter a perspectiva do Senhor, porque esse jovem de 19 anos não tem ideia do que o espera. Ele se tornará o primeiro membro da igreja a entrar no Vale do Lago Salgado em 2 de julho. Imagine dizer a ele, agora, a milhares de quilômetros de distância, que você será a primeira pessoa a entrar no que será o Vale do Lago Salgado, o que será muito importante para a igreja. Acho que é magnífico e poético. Talvez eu esteja me empolgando demais, mas adoro que isso seja apenas o começo. Escrevi em minha margem que ele é o último membro sobrevivente dos 12 originais e você pode ver sua lápide no cemitério de Salt Lake City. E aqui está ele, entrando em cena com uma experiência poderosa. Como você disse, Mark. Com essa incrível experiência que está quase que esmagadoramente disponível para todos nós, que o Senhor falasse e desse a você e a mim uma visão do que poderíamos realizar e do que poderíamos fazer, assim como fez com Orson, Parley e alguns desses outros. Acho que às vezes lemos essas sessões e pensamos, todo o grande trabalho da igreja está feito, essas pessoas começaram tudo e deram início a tudo. E, no entanto, pensar onde estamos agora, com mais de 300 templos anunciados, dedicados ou em processo de construção, e onde estamos com a capacidade de estar nestes últimos dias, quando o Senhor está realizando sua obra da maneira que está, é tão fenomenal para cada um de nós quanto foi para eles. Eu adoro isso. Gosto do versículo 5. Acho que os missionários provavelmente o têm sublinhado, mais abençoado é você, porque você foi chamado por mim para pregar o meu evangelho. Então é aí que começamos a ver essa frase. Sim, então, Mark, esse é Orson Pratt. Temos outro nome bastante conhecido, que aparece pela primeira vez na sessão 35, Sidney Rigdon. Sim, já falamos um pouco sobre Sidney, que, é claro, foi muito influente para que muitas pessoas se filiassem à igreja. Sidney, é claro, nasceu em 1793. Ele se casou com Phoebe Brooks em 1820. Ele é um antigo pregador batista e passou cerca de 10 anos pregando para diferentes religiões. Ele é metodista, campbellita, filho de Sidney. Seu nome é John M. Rigdon. Escreveu o seguinte sobre ele. Ele se tornou um grande historiador, o melhor que já vi. Ele parecia ter a história do mundo na ponta da língua e se tornou um grande estudioso da Bíblia, pois embora estivesse familiarizado com a Bíblia quando criança, assim como estava com um livro de soletrar, ele nunca foi conhecido por brincar com os meninos. Ler livros era o maior prazer que ele podia ter. Ele estudou gramática inglesa sozinho e se tornou um excelente gramático. Ele era muito preciso em sua linguagem. Ele é um estudioso e está entusiasmado com a religião e quer pregar. Ele faz isso de congregação em congregação. Começou em 1818, quando ainda era bem jovem, e finalmente teve sua própria congregação, da qual era responsável com outras pessoas que conhecemos. Parley é membro dessa congregação. Todos eles são ensinados novamente por Parley quando ele volta, e os outros voltam a caminho de sua missão lamanita e pregam para ele. Sidney lê o livro de Mormon. Demora 2 semanas, mas ele lê o livro de Mormon em 2 semanas. Eles chegam em outubro e ele é batizado em novembro. Sidney é ótimo, ele sabe das coisas. Ele é mais velho do que os outros e tem muito mais experiência, mas ainda assim diz quando ouve o evangelho. É isso que estou procurando. Essa é a resposta certa. É para onde levarei minha vida a seguir. Sim, tenho certeza de que vocês conhecem a história dele e de sua esposa Phoebe. Sabe, às vezes, como falamos anteriormente com Thomas B. Marsh,
nos concentramos na queda de Sidney. Há algo a ser dito sobre isso, mas, pelo que sei, ele estava se saindo muito bem como pregador em Kirtland. Talvez você vá mencionar isso, Mark, mas acho que é lindo. Diz que, quando Rigdon finalmente se convenceu da nova revelação, da autoridade restaurada e da necessidade de obediência a ela, ele primeiro informou sua esposa e perguntou a ela: minha querida, você me seguiu uma vez até a pobreza. Está disposta a fazer o mesmo? Phoebe respondeu: já calculei o custo e estou perfeitamente satisfeita em segui-lo. É meu desejo fazer a vontade de Deus, seja na vida ou na morte. Você mencionou que às vezes não podemos nos concentrar exclusivamente em alguns dos últimos anos, em algumas das dificuldades. Quero dizer, nós sabemos que Sidney deixou a igreja. Para Sidney, pelo menos em 1832, ele estava na fazenda de John Johnson em 24 de março, quando Joseph foi expulso no meio da noite. Ele é coberto de piche e penas junto com Joseph, e Sidney é amarrado pelos calcanhares a um cavalo, que é chicoteado, e Sidney é drogado na cabeça e ele tem episódios que as pessoas chamam de episódios em que ele meio que tem dificuldades. Ele tem um momento com Joseph em que diz que todas as chaves do reino foram tiradas de nós. Há algumas dúvidas sobre isso, e Joseph o recebe de volta, e creio que a terminologia diz que ele o reordena, portanto não sei o que aconteceu lá por um período de tempo, mas Joseph entende que este é um homem cujo coração é dedicado ao seu objetivo, e Phoebe é dedicada desde o início. Definitivamente vai ser traumático e ele vai para a cadeia liberdade. Gosto do que você está nos ensinando aqui. Sim, precisamos aprender. Como Thomas B. Marsh, com seu orgulho e seus erros. E o mesmo acontece com Sidney Rigdon. Mas não vamos esquecer as coisas incríveis que essas pessoas fizeram e seus incríveis sacrifícios. Assim como podemos fazer com todos em nossa vida, podemos optar por nos concentrar no que é bom. Não sabemos. Não conhecemos todas as circunstâncias do que pode ter levado alguém a fazer essas escolhas e essas coisas difíceis que aconteceram. Estamos nos baseando em partes da história que temos. Quero ser tão liberal com eles quanto quero que o Senhor seja liberal comigo em meu julgamento. Oh, isso é fantástico. Mark, o que o Senhor tem a dizer a Sidney? Bem, quando você olha para a seção 35 e vemos uma abertura aqui do Senhor pregando sobre ele, eu amo essas sessões como elas ensinam, particularmente 33, 34 e 35, como todas elas abrem lá 36, o Senhor se identificando. O Senhor quer que saibamos quem Ele é e seu poder. Voltando ao nosso tema missionário, o propósito missionário, onde dizemos que é por meio da fé em Jesus Cristo. Como bispo, servi algumas vezes nessa função, e é fácil tentar fazer com que as pessoas que chegam e precisam se arrepender se concentrem na tarefa de se arrepender. Falamos sobre arrependimento. Parece que nos concentramos em todas as coisas que precisamos fazer e em como precisamos mudar e nos tornar diferentes. Lembro-me de que, como bispo, aprendi essa lição muito claramente. Em vez de dar às pessoas uma lista de coisas a fazer, faça com que elas se concentrem mais em Jesus Cristo e em sua bondade. Em vez de se concentrar em suas inadequações, concentre-se na adequação dele. Em vez de olhar para o vazio do qual você está cheio, olhe para Jesus Cristo e sua plenitude. Quanto mais eu passar meu tempo olhando para ele e permitindo que ele me preencha, menos terei de me preocupar em mudar as coisas, porque isso naturalmente empurrará para fora qualquer coisa em mim que precise ser mudada, porque enchi minha vida com Jesus Cristo. Minha esposa, um livro incrível sobre atenção plena. Ela compartilha essa ideia em um dos primeiros capítulos, quando cita Ageu. Sempre fico impressionado. Qualquer pessoa que consegue citar Ageu é incrível. Certo, vou ler Ageu, capítulo 1, versículo 6, mas acho que é típico do que estava acontecendo com os israelitas na época. Mas não é verdade para todos nós também? Ageu,
capítulo 1, versículo 6, vocês têm muito e trazem pouco. Comem, mas não têm o suficiente. Bebeis, mas não vos saciais. Vós vos vestis, mas não há quem se aqueça. E quem ganha o salário, ganha-o para pô-lo em um saco furado. O Salvador que diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu posso saciá-lo. Essas sessões aqui em 34, 35 e 36. Ao olharmos para elas, veremos algumas coisas reveladas a esses líderes da igreja primitiva sobre o Salvador. E acho que ele quer dizer, encha-se de mim, apoie-se em mim, coloque-me mais em sua vida. E então, vocês terão a esperança e a capacidade de se arrepender, fazer convênios, mudar e se tornar as pessoas que eu quero que vocês sejam. Mas comece enchendo-se de mim. Na sessão 35, o Senhor diz a Sidney que ele é como João Batista. Ele tinha um grande grupo de pessoas preparadas para a mensagem quando ela chegou, quando aqueles 4 missionários vieram de Nova York, incluindo seu velho amigo Parley P. Pratt. Ele tinha um grupo de pessoas preparadas e prontas. Ele certamente foi um instrumento para que essas pessoas entrassem. E provavelmente será como a missão de São Tomé. Loe aqui em alguns meses, eles vão dobrar o tamanho da igreja. É isso que acontece em Kirtland. É isso mesmo. Com certeza, e talvez nosso tema seja o versículo 13. Eu chamo as coisas fracas do mundo, aqueles que são ignorantes e desprezados para debulhar a nação, pelo poder do meu espírito. O Senhor usa aqueles que são inadequados, mas diz, nós colheremos, faremos a colheita. E no versículo 14, o braço deles será o meu braço. Eu serei seu escudo e seu broquel. Eu cingirei seus lombos, e eles lutarão corajosamente por mim, e seu inimigo estará sob seus pés, e eu deixarei cair a espada em seu favor. E pelo fogo da minha indignação eu os preservarei. Novamente, é o poder do Senhor. Ele quer que eles saibam quem está no comando e que pode realizar essas grandes e milagrosas mudanças. Isso é maravilhoso. Vou usar você para que todos saibam que sou eu. Oh, isso não é verdade? Vou escolher o mais fraco do mundo para fazer um grande trabalho. Em Doutrina e Convênios eu disse que os fracos, iletrados e desprezados são evidência de que as pessoas não são convertidas aos mensageiros. Elas se convertem à mensagem. Sim, é verdade. E eles são vistos pelo mundo como fracos, ignorantes e desprezados. Até mesmo Jesus, nós o estimamos como não sendo, quero dizer, somos muito ruins em avaliar as coisas como seres humanos, certo? Eu adoro isso. Seu braço será o meu braço. Tenho em minhas anotações a história de Amon, porque Amon diz, mostrarei meu poder. E depois ele se corrige. Ah, espere. Ou o poder que está em mim. No final desse pequeno episódio, Alma, capítulo 17, versículo 37. Isso parece uma abreviação de Mórmon porque ele não está mais na primeira pessoa. Ele os fez fugir pela força de seu braço. Gosto de perguntar à minha classe, é o braço de Amon? Depois vamos para a seção 35, versículo 14, onde o Senhor diz, seus braços serão o meu braço. Eu serei o seu escudo e o seu broquel. Eu cingirei seus lombos. Eles lutarão corajosamente por mim. Quero dizer, uau! Que versículo é esse aqui? Eu estava lendo meu livro chamado Revelações da Restauração, e havia uma história sobre o elder David W. Patten, Wilford Woodruff e Warren Parrish, que estavam juntos pregando o evangelho no Tennessee. E um xerife local os prendeu sob falsos pretextos a pedido de um sacerdote metodista. Foi realizado um julgamento simulado no qual os réus não tiveram permissão para dizer uma palavra em seu próprio nome. Eles foram declarados culpados. O irmão Patten, cheio do Espírito Santo, levantou-se pelo poder de Deus e os prendeu em seus assentos. Enquanto se dirigia a eles, repreendeu-os severamente pelos procedimentos iníquos e injustos.
O irmão Parrish disse mais tarde: meus cabelos se eriçaram em minha cabeça, pois eu esperava ser morto. Quando Patten encerrou a sessão, o juiz se dirigiu a ele dizendo: o senhor deve estar armado com armas ocultas ou não trataria um tribunal armado da mesma forma que tratou este. Patten respondeu: estou armado com armas que o senhor não conhece, e minhas armas são o santo sacerdócio e o poder de Deus. Deus é meu amigo e permite que o senhor exerça todo o poder que tem, e me concede todo o poder que tenho. Uau! Sim, essa ideia de que o braço dele será o meu braço. Você pode obter coragem com isso, mesmo que se sinta como se eu não soubesse como falar com as pessoas. Sou fraco, não aprendi nada, sou desprezado, não tem problema. Você está a serviço do Senhor. A mensagem, não necessariamente os mensageiros, será o que atrairá as pessoas. Quero dar uma olhada rápida em Mark e lhe fazer uma pergunta. Ele diz: eu invoco as coisas fracas do mundo, indoutas e desprezadas. Olho para esses jovens que vão para as missões. Quando fui chamado para uma missão, achei que sabia muito e agora já se passaram décadas desde então. Sabe de uma coisa? Eu teria muito mais conhecimento agora se fosse para a missão. Aqui usamos esses jovens. O que você está esperando? Talvez seja um pouco cruel chamá-los de iletrados e desprezados, mas podemos chamá-los apenas de inexperientes. Ou na visão do mundo, eles são. Na visão do mundo, eles são inexperientes, são fracos. É fenomenal que esse seja o plano do Senhor. Quero dizer, você disse isso 1 minuto atrás. Hank, como você disse isso? Foi muito bonito. Eu o usei para que você soubesse que era eu. Sim. Quero dizer, é isso que ele faz, certo? Ele diz que você é fraco. Você não aprendeu nada. Quem poderia pensar que você poderia sair e fazer isso? E ainda assim, ser capaz de confiar no Senhor da maneira como esses missionários fazem? Para mim é simplesmente incrível observar e ver. Quando servimos no centro de treinamento missionário, era incrível observar. Eles chegavam em uma quarta-feira, chegavam ao centro de treinamento missionário. Pediram-me algumas vezes que ajudasse a recebê-los, deixando-os no estacionamento subterrâneo. Eles sobem as escadas e pegam as chaves do quarto, depois caminham e cumprimentam um membro da presidência da missão. Ou, se houver grupos grandes, eles têm presidentes de ramo ou esposas que também os cumprimentam. Aqui estão eles enxugando as lágrimas dos olhos. Oh, você sabe, eles acabaram de sair do carro e você coloca o braço em volta deles e diz: agora vire e olhe. E ali, naquele prédio no campus do Centro de Treinamento Missionário, lá está Jesus. É ele chamando seus discípulos para irem e ensinarem todas as nações e batizá-las. É essa imagem, e simplesmente tê-los e dizer: digam-me o que vocês sentem. Tudo bem. Isso me deixa emocionado. Você tem esses garotos que desistiram de tudo e saíram pela porta, e aqui estão eles, e eles entram e dão esse testemunho com poder. Fico impressionado ao ver isso e penso: meu Deus! Sabe, chegamos em uma quinta-feira à noite, eles vieram em uma quarta-feira. Nossa responsabilidade é encontrar líderes de distrito, líderes de treinamento de irmãs e líderes de zona e organizar todos eles. Você os entrevista por 6 minutos. É isso que você tem. Você tem 6 minutos com cada um dos missionários. 2 deles, você reunirá a companhia, os entrevistará e sairá. E o Senhor deixa claro que aqui estão eles. Eles podem fazer qualquer coisa. Eles são tão poderosos. Eu tenho esse testemunho de que sim, eles são fracos e não aprenderam nada segundo os padrões dos homens, mas são servos do Senhor. São discípulos de Jesus Cristo que estão sendo designados pela autoridade do sacerdócio. Eles podem sair e fazer qualquer coisa. É incrível observar e fazer parte disso. John, penso em seus filhos lá fora. Penso em todos esses jovens adultos que são meus alunos e que vão enfrentar o mundo, e você pensa: ah, tenha cuidado, sejam prudentes. Eu sei, todas as noites. Sim, eu os vejo por aí.
E vocês também. Ambos, quando viajam, encontram missionários. Você só quer agarrá-los e dizer: vocês têm ideia de como o que estão fazendo é único, de quem vocês são, de que, entre bilhões de pessoas na Terra, vocês abandonaram suas vidas e estão fazendo isso. E o Senhor os enviou aqui por uma razão e vocês sabem disso, porque isso é bastante notável. Uau! Sim, Que crianças maravilhosas! Percebi que o Senhor diz no versículo 26, levantem o coração e alegrem-se, pois a redenção está próxima, o que é muito positivo em relação a todos esses novos membros. Todos nós temos nossos próprios heróis da restauração. Então, talvez eu me entusiasme um pouco, John. Você terá que me conter, pois terei mais chances Edward Partridge. para falar sobre ele. Muitas pessoas conhecem a música. Se você já ouviu nosso podcast antes, há uma pequena música que nos inicia. Desde que começamos, John, pudemos escolher essa música quando tivemos que nos apressar para começar. E meu amigo Marshall McDonald, que escreveu essa música, escreveu Que Sião se levante em sua beleza, o hino escrito por Edward Partridge. Ele é meu herói. Edward e Lydia Partridge são simplesmente meus heróis da restauração. Por isso, talvez vocês me ouçam falar sobre eles nas próximas semanas. A introdução deles está bem aqui. Mark, na seção 36, o que você quer ver? Acho que Hank. Quero lhe dar um minuto. Quero ouvi-lo falar. Você pode falar só um pouquinho? Vamos lá. sim, Vamos nos emocionar por um minuto. Vamos lá. Adoro Edward Partridge. Minha amiga Sherilyn Farnes, ela é historiadora do Departamento de História da Igreja e também leciona no Departamento de Religião da BYU. Ela fez muitas pesquisas sobre Edward Partridge. Gostaria que ela estivesse aqui. Vou substituí-la. Ela escreveu o seguinte: no outono de 1834, jovens no final da adolescência ou início dos 20 anos apareceram na porta da chapelaria de Edward Partridge, em Ohio. Enquanto Partridge ouvia a extraordinária história dos homens sobre a restauração da autoridade e a revelação de novas escrituras, ele os chamou de impostores e os mandou embora. No entanto, depois que eles foram embora, Partridge enviou um de seus funcionários atrás dos homens a fim de comprar um exemplar do livro que eles carregavam, o Livro de Mormon. Ele e Lydia acabaram sendo batizados. De fato, os santos de lá, ou as pessoas, devo dizer, de Kirtland, querem saber sobre Joseph Smith. Agora, todos eles não podem voltar para Nova York. Eles enviam Sidney Rigdon, é claro, seu líder religioso, seu pregador, mas enviam o que Sherilyn chama de o mais honesto, aquele em quem eles mais confiam, com Sidney de volta a Nova York para conhecer Joseph Smith, e ele é Edward Partridge. Não vou estragar muito a história, mas ele se torna o primeiro bispo da igreja. Adoro bons bispos e suas esposas que dão e dão e dão. Ele é um chapeleiro. Naquela época, todo terno formal vinha com um chapéu. É uma peça de roupa importante, não consigo imaginar que já tenha conhecido um chapeleiro hoje, e Edward Partridge só vai dar e dar e dar. Ele não se separa da esposa quando tem que ir para o Missouri e ela volta para lá, e o que eles fazem pelo Evangelho? Não é de se admirar que ele seja um herói para você, Hank? Sim, que Sião se levante em sua beleza? Eu também o amo. Ele administra a lei da consagração, que será apresentada em algumas sessões a seguir. Ele é o primeiro a ser capaz de fazer isso como bispo. Não é ele que dizem que é um homem sem malícia? Um homem sem astúcia, como o Nataniel de antigamente. Como o antigo Nataniel. Está chegando na sessão 41, versículo 11, quando descreve Edward. Bem, um pouco mais adiante, se eu voltar ao versículo 9, Edward Partridge, um mandamento designado, mas para ser ordenado bispo, versículo 11, e isso porque seu coração é puro diante de mim.
Essa palavra está destacada nesse versículo, é puro diante de mim. Porque ele é semelhante ao antigo Natanael, em quem não há dolo. Quero dizer, Edward Partridge é simplesmente verdadeiro e verdadeiro, puro e puro o tempo todo. E como você disse, fará alguns sacrifícios incríveis e começará seu serviço aqui na seção 36. Vamos dar uma olhada em um versículo da seção 36, para talvez colocar isso em Edward Partridge. Vejamos o versículo 6, clamando arrependimento, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa e saí do fogo, odiando até mesmo as vestes manchadas pela carne. Essa é uma frase interessante. Você vai passar por tudo o que passar, e Edward vai passar por algumas coisas. Ele será purificado ainda mais por essas dificuldades, e se separará da carne, do mundo. Talvez isso seja uma volta completa ao que começamos na seção 30, com David Whitmer, em que o Senhor diz: sua mente tem estado muito voltada para as coisas do mundo. Aqui está Edward Partridge, e o Senhor está dizendo: continue fiel e passe por isso. E não haverá nada que manche suas vestes, que o manche de alguma forma. Você permanecerá puro, santo e mais refinado ao passar por tudo o que eu lhe pedir. Quisera Deus que eu pudesse ser como Edward Partridge, bom o tempo todo. Espero que um dia o Senhor possa dizer: seu coração é puro diante de mim. Vamos ouvir mais sobre essas pessoas aqui em cima, John? As últimas palavras da seção 36. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, cingi vossos lombos, e de repente virei ao meu templo. Assim mesmo, amém. E notei algo, talvez tenha sido há 4 anos. A seção 33 termina com: eis que venho sem demora. Seção 34, eu venho rapidamente. Seção 35, eu venho rapidamente. Seção 36, eu venho de repente e penso rapidamente, rapidamente, rapidamente. Ele está dizendo que você vem rapidamente há 200 anos. Você continua usando essa palavra. Não acho que ela signifique o que você acha que significa, certo? Mas se você perguntar ao Elder McConkie, ele diria que rapidamente significa com uma rapidez que deixará para trás o tempo de preparação. São como sinônimos. Eu virei em um momento que você não imagina. Estou chegando rapidamente ou estou chegando de repente. Por isso gosto da ideia de vir a Cristo agora. Assim você não precisa se preocupar quando ou quão rápido ele virá, porque você já estará lá. Gosto muito disso, John. É um padrão que eu também notei. Apenas puxando a cortina um pouco para trás sobre John e Hank, eles disseram: que tipo de coisas você quer ensinar? E você tem 2 ou 3 pontos. Você tem algo com que deseja terminar? Esse foi o meu final, esses versículos 36. No final de cada uma dessas sessões, ele fala sobre a vinda rápida e a segunda vinda, 33, ter suas lâmpadas aparadas e acesas com óleo. A parábola das virgens. Quero dizer, quando ele termina essas sessões, ouvimos sobre a segunda vinda, e não pude deixar de pensar no discurso mais recente do presidente Nelson na Conferência Geral de outubro, em que ele fala sobre a segunda vinda, estar pronto e saber. Lembro-me de muitas pessoas dizendo: ah, bem, ele está anunciando alguma coisa? Bem, quanto ao seu ponto de vista, John, ele vem anunciando algo há 200 anos, algumas centenas de anos. Ele vem dizendo isso repetidas vezes. Eu gostaria de destacar apenas este pequeno trecho do presidente Nelson quando ele fala sobre a preparação para a segunda vinda. A adoração regular no templo nos ajudará. Na casa do Senhor, nós nos concentramos em Jesus Cristo. Aprendemos sobre ele. Fazemos convênios de segui-lo. Passamos a conhecê-lo. Ao cumprirmos nossos convênios, ganhamos maior acesso ao poder fortalecedor do Senhor. No templo, recebemos proteção contra as agressões do mundo. Experimentamos o puro amor de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial em grande abundância. Sentimos paz e segurança espiritual em contraste com a turbulência do mundo. Aqui está a minha promessa. Todo buscador sincero de Jesus Cristo o encontrará no templo. Você sentirá a sua misericórdia.
encontrará respostas para as suas perguntas mais incômodas, compreenderão melhor a alegria de seu evangelho. Para mim, essas palavras são muito poderosas quando pensamos em nos preparar para a vinda do Salvador novamente e em poder encontrá-lo. Agora, quanto ao seu ponto, John, estou indo rapidamente para estarmos prontos. O templo vai nos ajudar a encontrá-lo agora. Vamos estar prontos. Ao concentrarmos continuamente nossos esforços nos convênios que fizemos, guardá-los e encontrar o Salvador com mais poder no templo é um meio incrível para esse fim. O Senhor simplesmente dá essa pequena dica. De repente, chego ao meu templo. Tenho certeza de que eles olharam um para o outro. O que o Senhor quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Espere, em que ano estamos? 1830. Sim, qual templo? A 6 anos de distância. Isso é só daqui a pouco. Mark, este foi um dia fantástico. Eu sabia que a pregação do Evangelho estava em seu coração e em sua mente neste momento. Fiquei animado por podermos trazê-lo aqui. Só para terminar, mencionei Edward e Lydia Partridge. Aqui vão eles, começam a abrir mão de muita coisa e eu pensei que o trabalho continua. Hoje temos Mark e Kimberly Beecher, que estão prontos para deixar uma vida maravilhosa, com filhos e netos, e estão indo para Saints. Da mesma forma que os Partridges estavam indo para o oeste, os Beechers estão indo para o leste. Se alguém perguntasse a você e a Kimberly, por que estão fazendo isso? Vocês trabalharam tanto, acabaram de se aposentar e estão dando aulas para a terceira série. É uma coisa perfeita que vocês estão fazendo. Vocês poderiam construir uma casa e desfrutar dos frutos de tudo o que trabalharam tão arduamente e ainda assim o Senhor os chamou e vocês estão indo embora. Se você respondesse isso a um de nós que está aqui sentado dizendo, por que você faria isso? O que você diria? Obrigado pela pergunta, pois já a fiz um pouco para mim mesmo. Realmente tem sido uma jornada incrível nos últimos meses. Algumas pessoas dizem, você previu isso? Você sentiu isso? A resposta é não. Provavelmente estou fora de sintonia ou algo assim. Mas eu só pensava que, se isso fosse acontecer, poderia ter acontecido mais cedo na vida, mas não neste momento. As coisas estão diferentes agora. Estou aposentado e segui em frente. E quando abrimos nosso chamado, e esse foi um momento sagrado e maravilhoso com nossa família. Disseram-nos que poderíamos abrir o chamado apenas com nossos filhos e netos, e que teríamos de mantê-lo em sigilo até que fosse anunciado nas notícias da igreja. Recebemos nosso chamado no dia 8 de dezembro e tivemos de aguardar um mês, mas o abrimos com nossos filhos e o compartilhamos com eles e, é claro, todos nós já estivemos em aberturas de chamados para missões. É uma coisa incrível. Foi muito bom estar do outro lado disso, certo? Ver minha netinha de 11 anos começar a chorar. Por que você está indo embora? Sabe, é apenas algo para dizer a ela. A última linha da carta de chamada diz o seguinte: Nosso Pai Celestial o recompensará por seus esforços e desejos. Grandes bênçãos e alegria o aguardam ao servir ao Senhor com humildade e oração nesse trabalho de amor entre seus filhos. Depositamos nossa confiança em você e oramos para que o Senhor o fortaleça ao cumprir sua designação missionária. Essa é a razão de tudo, porque vocês sabem que o Senhor nos engrandecerá em tudo o que Ele nos pedir para fazer. Sabemos que o Senhor precisa de pessoas que estejam dispostas a sair e fazer tudo o que Ele pedir, seja como professor primário, com um grupo turbulento de crianças de 5 anos, ou como presidente de missão, não importa. De fato, não importa. Outro dia, eu lhe diria como sei disso com certeza, mas todos nós entendemos que isso é absolutamente verdadeiro. O Senhor depositou confiança em nós. Ele nos pediu para irmos e fazermos esse trabalho. Você mencionou anteriormente, Hank, bilhões de pessoas e milhões de membros da igreja, e apenas milhares de pessoas saindo como missionários. Somos uma minoria muito pequena,
Mas o Senhor trabalha com números pequenos, e eu só quero testemunhar que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. As hostes sírias, sobre as quais Eliseu e seu servo aprenderam, ainda são verdadeiras hoje. A obra do Senhor está avançando e continuará avançando, e isso é uma bênção e um privilégio. Faremos parte dela em qualquer capacidade em que tivermos a chance de servir. Uau! Bem, nós amamos vocês, Mark e Kimberly, e estamos entusiasmados com o povo de St. Louis, a missão de St. Louis. Eles receberão uma grande bênção. Foi uma alegria estar com vocês dois hoje. Muito obrigado. Nós adoramos isso. Adoramos estar com vocês. Queremos agradecer ao futuro presidente, Mark Beecher, por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. E sempre nos lembramos de nosso fundador. Ele foi um grande missionário, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Temos mais de doutrina e convênios para estudar no Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nelson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Cabuica, Heather Barlow e Annabelle Sorensen.